José era um fazendeiro que se mudou com a esposa, Elisa, e os filhos para o interior de Minas Gerais em busca de uma vida melhor para sua família. Ele e a esposa enfrentaram tempos muito difíceis: seca, dívidas, perdas e o medo constante de falhar. A terra parecia não dar fruto, e tudo o que José construía parecia ruir diante de seus olhos. Cansado e sem direção, José começou a perceber que o problema não era apenas a fazenda, era o vazio dentro dele. Ele buscava sucesso, mas não tinha paz. Até que um dia, em meio ao desespero, caiu de joelhos e entregou sua vida completamente a Jesus Cristo. A partir daí, sua vida e seu coração começaram a mudar. Com fé simples, mas firme, José passou a orar antes de plantar, pedindo que Deus abençoasse cada semente. E mesmo quando todos riam da sua fé, ele continuava acreditando. Durante uma das piores secas, sentiu que Deus o guiava a plantar batatas, mesmo sem chuva. Parecia loucura, mas ele obedeceu. Quando chegou a colheita, os campos estavam cheios de batatas grandes e saudáveis. Foi um milagre que transformou não só sua fazenda, mas a fé de toda a região. Depois disso, José passou a pregar sobre fé, arrependimento e milagres. Ele começou pequenos encontros de oração que se transformaram em multidões reunidas em estádios e praças para ouvir a palavra de Deus. Sua história se espalhou pelo país como um testemunho vivo de que, quando confiamos no Senhor, Ele faz brotar vida até da terra seca. Depois do milagre da colheita, a vida de José nunca mais foi a mesma. Ele acordava todos os dias antes do sol nascer, não apenas para cuidar da terra, mas para agradecer a Deus pela nova chance que havia recebido. A fazenda, que antes era marcada pela escassez, agora exalava vida. Os vizinhos começaram a visitá-lo, pedindo conselhos sobre o plantio, mas saíam de lá falando sobre fé. José entendia que o verdadeiro propósito da sua vida não era apenas cultivar o solo, mas corações. Certa manhã, um homem chamado Tiago, dono de uma fazenda vizinha, bateu à sua porta. Chorando, contou que havia perdido tudo na seca e que estava prestes a vender o que restava. José o convidou para entrar, serviu café e, em vez de falar de dinheiro ou negócios, falou de Jesus. Tiago ouviu em silêncio e, pela primeira vez em meses, sentiu esperança. José o abraçou e disse: Deus não quer que você desista, Ele quer que você confie. Aquele encontro mudaria o rumo da vida de Tiago para sempre. As reuniões de oração começaram simples, debaixo de uma mangueira no quintal. Apenas José, Elisa, os filhos e 2 vizinhos. Com o tempo, outras famílias chegaram trazendo violão, bancos de madeira e uma fé que crescia a cada testemunho. Não havia luxo, mas havia presença, a presença de Deus. Quando cantavam, parecia que o vento soprava mais leve sobre aquele lugar. E mesmo sem perceber, o pequeno grupo se transformava em um movimento de fé que alcançava novos corações a cada encontro. Mas nem todos viam com bons olhos o que estava acontecendo. Alguns moradores da cidade zombavam, dizendo que José estava se aproveitando da fé dos outros. Outros duvidavam dos milagres e espalhavam rumores. Mas ele não se abalava. Continuava a cuidar da terra, a orar com o mesmo fervor e a ajudar quem precisasse. Quem planta amor não precisa se defender, dizia sempre. José sabia que, assim como o trigo e o joio crescem juntos, o bem e a crítica andam lado a lado. Um dia, uma nova seca atingiu a região. As plantações começaram a morrer novamente, e muitos perderam o pouco que tinham. Os mesmos que antes zombavam de José, agora o procuravam em busca de consolo e direção. Ele reuniu todos no campo e disse: A fé que nasce no milagre é bonita, mas a fé que permanece na seca é a que move o coração de Deus. E ali, debaixo de um sol escaldante, dezenas de pessoas se ajoelharam e clamaram por chuva. Foi uma cena que ninguém jamais esqueceu. Naquela noite, José ficou sozinho na varanda olhando o céu estrelado. O vento estava seco, mas o coração dele estava em paz. Ele não pedia mais por chuva, pedia por confiança. E enquanto orava, uma brisa leve passou por entre as árvores, trazendo um cheiro úmido de longe. No dia seguinte, o milagre se repetiu.
Nuvens pesadas cobriram o céu e uma chuva fina começou a cair sobre a terra rachada. José sorriu. Deus havia ouvido mais uma vez. As colheitas voltaram e, com elas, as bênçãos. Mas José aprendeu a não medir o amor de Deus pelas chuvas, e sim pela presença constante em todas as estações. Ele ensinava isso em cada reunião. Deus não promete a ausência de lutas, mas garante sua presença em cada uma delas. Muitos que chegaram desanimados saíam dali transformados. As pessoas vinham de longe só para ouvir aquele homem simples falar com tanta certeza e humildade sobre um Deus que faz o impossível. Com o tempo, o movimento cresceu tanto que as reuniões precisaram ser feitas no galpão da fazenda. Homens, mulheres e crianças vinham de outras cidades e até caminhões chegavam com pessoas buscando ouvir as mensagens. José nunca quis fama. Dizia sempre: "Não é sobre mim, é sobre ele." E quanto mais falava de Jesus, mais milagres aconteciam. Famílias restauradas, doentes curados, corações perdoados. A fé se espalhava como uma nova plantação, viva e fértil. Apesar de todo o sucesso, José manteve a simplicidade. Continuava a usar as mesmas roupas, dirigir o mesmo trator e trabalhar ao lado dos empregados. Não queria ser visto como pastor, mas como servo. Elisa, sua esposa, sempre dizia: "O maior testemunho é viver o que se prega." E era isso que ele fazia, com amor, paciência e fé. A cada colheita, separava parte dos lucros para ajudar famílias carentes e financiar novos encontros de oração em outras comunidades. Anos depois, José olhou para os campos verdes e se lembrou da época da seca. Sorriu e murmurou: "Tudo começou com uma semente e uma oração. Agora suas terras produziam em abundância, mas o maior fruto era espiritual, vidas transformadas pela fé." Muitos o chamavam de o fazendeiro de Deus, e ele aceitava o apelido com humildade, sabendo que nada era sobre ele, mas sobre aquele que fez da terra seca um jardim de esperança. E com o olhar voltado ao céu agradeceu: "Senhor, que o próximo milagre seja no coração de quem ouvir esta história,